Nós vamos começar a nossa aula sobre a teoria genética, né, cognitiva do Piaget, tá? Tem aí o nome epistemologia, porque na verdade ele trabalha, né, a epistemologia, né, ele quer saber questões relacionadas ao conhecimento humano, ao desenvolvimento cognitivo humano. Então, por isso, é uma área da epistemologia e que contribui, né, com o processo do entendimento da psicologia da aprendizagem. É uma área que vai ajudar aí a pensar. A psicologia, né, da educação, né, porque trabalha aí questões do desenvolvimento humano, né. Então o Piaget ele vai trabalhar com conceitos, né, ligados ali à biologia e à matemática, porque ele é um biólogo matemático também. Então ele está preocupado em estudar as operações mentais lógicas, né, essa cognição. Então para o pessoal que é aí da área das exatas, né, da química, das ciências da natureza, né, ele é dessa área. Então da física, né, enfim, né, dessa área do cálculo, dessa área da abstração. Então ele quer entender como que se dá o processo cognitivo de abstração, né, de desenvolvimento aí, né. Então ele vai compreender, né, que o ser humano ele possui estruturas cognitivas comuns, que existe um padrão de desenvolvimento que é biológico, né. Então, e esse padrão biológico aí, ele, né, se manifesta em todas as pessoas. Claro, tem variações, mas se manifesta. Ele vai estudar esse aspecto, vamos dizer assim, universal, né, do funcionamento cognitivo do homem, do desenvolvimento aí do ser humano. E, né, então, dizendo que a aprendizagem, né, significa, né, a gente já viu em outros momentos, mudança de comportamento, né, educar e levar a aprendizagem, aprender algo novo significa mudar o meu comportamento, tem esse tipo de implicação, né? Essa aprendizagem então tem relação, né, com a modificação do estado dos conhecimentos, tá? Então, né, eu conheço de um modo e eu vou modificar o meu modo de conhecer, né, determinadas coisas à medida que eu vou aprendendo, né, outras coisas, né? Ele trabalha no modelo estruturalista, né, vai pensar, né, o processo cognitivo como uma estrutura, né, que funciona da seguinte forma, que tem uma existência, né, de organizações internas cada vez mais potente que permitem integrar dados cada vez mais complexos. Então essa a existência de uma série de organizações internas, né, elas permitem, né, esse desenvolvimento, a integração de dados que passam por fases, né, e ele estuda diversas fases ali do desenvolvimento da criança, né, até a fase adulta ou até ela estar pronta ali a adolescência, né. Então o cérebro está constituído, né. E aí isso tem a ver, veja, com a organização interna que se dá na cognição, né, do ser humano, no processo dele, né, ainda, porque o ser humano termina de se formar, né, ainda já fora da barriga da mãe, e aí ele ainda continua o seu processo de desenvolvimento cognitivo, tá? Bem, então esse desenvolvimento cognitivo, ele significa então o nível de competência intelectual de uma pessoa em determinado momento da evolução, tá? Então ele vai analisar essas fases e esses níveis de competência intelectual, tá? É isso que ele vai fazer, né, na teoria dele, né? E ele vai entender, como eu já falei, essas diversas fases, ele vai falar de uma sucessão de estágios e subestágios, né, que vai dar esse crescendo aí cognitivo. Ele parte do pressuposto que existe uma inteligência prévia, ou seja, né, a gente tem ali um histórico aí na teoria do conhecimento, em que o conhecimento vem da experiência, né, vem só da experiência, e nós ao nascermos somos a nossa mente uma folha de papel em branco,
E temos ali os racionalistas e natistas que dizem, né, que não, o conhecimento, a gente nasce com conhecimento e tudo mais. Né? Então existe aí uma descompensação teórica. E o Piaget, ele vai tentar, ele vai fazer uma interação entre essas duas condições. Né? Então, que interação é essa? Ele vai considerar que existe essa estrutura prévia, né, racional, né, e junto com a experiência vai formando o conhecimento. Mas essa inteligência prévia diz respeito a essa estrutura cognitiva biológica universal, que ela também passa por fases progressivas, que não é só da experiência, porque o empirismo diz assim, o conhecimento vem da experiência. Então, à medida em que eu vou tendo experiência, eu vou acumulando conhecimentos e escrevendo, né, no meu cérebro essas experiências, e aí aquilo vai se desenvolvendo. Então, seria a partir das experiências que eu desenvolveria, né, essa cognição. E o Piaget vai dizer, não, nós temos uma estrutura prévia cognitiva, né, que se desenvolve biologicamente ao longo e não é acúmulo de experiência. Isso não diz respeito ao acúmulo de experiência. Claro que a experiência preenche muitas coisas, mas eu preciso entender as fases. Por mais que você tenha as experiências, se eu não tenho a estrutura cognitiva, uma inteligência prévia, eu não tenho como, né, compreender ou transformar aquela experiência num conhecimento mais complexo, mais abstrato, mais formal, né, mais lógico, como é o caso das operações lógico-matemáticas. Tá? Então veja aí que existe essa diferença aí entre, né, o que é dizer que o conhecimento vem da experiência e o que é falar dessa visão do Piaget, que é interacionista, né? Que entende que tem a interação da experiência com estruturas sim inatas prévias. Né? Então ele vai falar que nesse processo dos estágios e subestágios há uma evolução progressiva aí do pensamento, né? E progressiva cada vez mais para um pensamento mais formal, mais abstrato e mais lógico. A gente vai ver, né, o que é esse pensamento mais formal. Né? E esse desenvolvimento cognitivo, para o Piaget, ele não é linear, né? Então, como se fosse progressivo numa linearidade crescente. Não. Tá? O conhecimento aí para Piaget, ele se dá por saltos. Né? Então, a cada fase é uma virada de mesa grande. E é uma fase do desenvolvimento do próprio cérebro. Tá? Então, a construção do conhecimento é fruto da interação entre sujeito e objeto, e aí ele vai usar essa expressão, né? Vai falar do objeto. O objeto diz respeito, né, ao mundo ao redor do sujeito, o mundo ao qual esse sujeito precisa conhecer e aprender na sua mente. Né? E esse processo se dá a partir de um longo percurso de organização deste mundo ou deste objeto, né, na cognição do sujeito. O conhecimento é esse processo de organização, né, desses dados fornecidos. Então, tá, a equilibração é um outro conceito bem importante, porque esse processo, né, que eu estava falando antes aqui, voltar. Esse percurso, esse processo de organização, né, desses dados que vêm, né, dos sentidos, da experiência, ele se dá, o Piaget vai chamar de processo de equilibração, né, de um equilíbrio, né, que a gente vai procurar encontrar quando os dados novos se encontram com os dados antigos, com o conhecimento que eu tenho. Né? Cada estágio, cada fase que ele separa lá, que vocês viram no vídeo, a gente vai ver aqui no final dessa aula, ele marcaria uma etapa de equilíbrio. Então, digamos que tem um platô, né? Agora falando na linguagem aí do coronavírus, tem um platô. Então, naquele platô é um momento de equilíbrio que ele considera um estágio e depois dá uma virada, um outro salto. Aí vem
a equilibração de novo e outro platô, né? Até que esse processo do desenvolvimento cognitivo ele, né, se encerra no sentido biológico e aí continua os processos de maturidade intelectual, já está com o intelecto, né, pronto, acabado, preparado. Então, todo comportamento tende a assegurar um equilíbrio dos intercâmbios entre o sujeito e o ambiente, né? Então, esse processo de equilibração significa, né, esse comportamento de gerar esse equilíbrio, né? À medida em que a gente vai interagindo com o mundo, a gente vai descobrindo coisas, né, novas e a gente precisa ir, né, se equilibrando nessas novas informações com as antigas. Então, a equilibração é um processo intrínseco, né, e constitutivo da vida orgânica e mental. Então, ele vai tratar isso como um processo até biológico, tá? Né, da vida orgânica, veja bem. E também mental, né, cognitiva também. O processo de equilibração, ele tem como fim conservar, né, a organização interna dentro de alguns limites, né? Então, a organização interna de como esses conhecimentos eles, né, vão, né, se acomodar. Então, são outros conceitos importantes em Piaget dentro da minha estrutura cognitiva. Ele é o verdadeiro motor do desenvolvimento, porque à medida em que surge coisa nova, há um desequilíbrio e aí esse movimento de equilibração. E ele não chama de equilíbrio, a palavra equilíbrio, ele evita usar, e vocês viram lá no vídeo, justamente porque é um processo constante, não se encerra, né? Porque a aprendizagem, ela está, como a gente viu, a todo momento, em todas as nossas interações nós estamos aprendendo. Não é só na escola, né? Em toda a vida, em todas as interações que nós temos, né? Então, o que é, né, isso, né, esse desenvolvimento? É um processo de superação, sempre de superação, de extrapolação, né, de algo novo e de estabilização dessa superação, né, que é a equilibração, tá? Então, esse equilíbrio, né, é o fator que coordena e torna possível a influência de outros 3 fatores, como maturação, o amadurecimento, né, a experiência com os objetos e a experiência com as pessoas, né? Então, quem vai coordenar, né, esses elementos aqui, as experiências, né, que nós temos a partir dos sentidos, né, só está faltando aí 56 minutos. É o processo de equilibração, né? Então a gente tem aí níveis inferiores do intelecto, né, que seria um momento em que ainda está num processo inicial de equilibração, e outros níveis mais, né, aprofundados desse processo intelectual, né? Até que no nível superior, né, se tem menos perturbação e uma acomodação melhor, né? Você vai lidando melhor com o novo que perturba num determinado momento ali aquele novo conhecimento, né? E à medida em que se amadurece e se desenvolve o intelecto, cada vez mais a novidade causa menos perturbação e menos dano, tá? Então, esse é um fator importante, tá? Então, eu estava falando aqui dos níveis inferiores do intelecto, que fazem compensações pontuais, né? E essa compensação dada pela equilibração, né, tem uma capacidade limitada, são equilíbrios pouco estáveis, então assim, curtos, tá? Acomodações curtas, não fixas, né? E o desenvolvimento intelectual, quando a pessoa já chega no nível, né, já de desenvolvimento intelectual, a gente tem aí um equilíbrio mais estável e capaz de compensar um número cada vez maior de perturbações, como eu estava falando. E nos níveis superiores, você chega a antecipar essas perturbações e compensar antes mesmo, né, que chegue a uma perturbação, assim, a um mal-estar maior, né? Então esse é um nível de maturidade, de maturação aí, né? Então a construção do conhecimento, ela vai se dar por esses processos, né, de compensação, ou seja, de equilibração. E esses são, então, veja, tanto a construção se dá a partir dessas compensações, então são duas condições indissociáveis, tá?
Aí a gente tem aqui dois conceitos muito importantes, né, para pensar aí o Piaget, né, dentro desse processo de equilibração, que é primeiro a gente tem a assimilação, né, que é a familiarização dos dados do mundo exterior, a fim de torná-los integráveis à estrutura do próprio sujeito. Então, é trazer, assimilar, né, você trazer para a sua cognição certos, né, vamos dizer, certas informações e dados na experiência com o mundo, seja de objetos, seja de pessoas. E depois dessa assimilação, a gente tem um processo de acomodação, né, que seria o ajuste do sujeito a esses dados do meio, né? A passagem de um estágio de menor equilíbrio para de um equilíbrio superior. Então, a equilibração, ela é esse movimento aí, que são indissociáveis. Eu assimilo e, à medida que eu assimilo, né, eu preciso estabilizar. Então, a todo conhecimento novo, você tem um processo de desequilíbrio, tá? Então, às vezes, né, o estudar ou o conhecimento causa um desconforto, sim, né? Ele pode causar desconforto, ainda mais quando a pessoa tem mais imaturidade ali intelectual, ela ainda está num processo de construção, né? Quanto menor o desconforto com o novo, a gente sabe que já está num grau superior de cognição, tá? Mas ele vai causar um desconforto, até que aquele conhecimento faça com que você reorganize a sua forma de pensar, a sua cognição. Então é muito importante a gente saber disso, porque às vezes os alunos ficam agitados, angustiados com certas aulas, e a gente precisa compreender que certos conhecimentos sim vão causar desconforto e mal-estar, né? Então é preciso um tempo ali, né, de acomodação, né, de maturação. Por isso que às vezes a gente, né, precisa estudar para a prova com mais antecedência, né, porque a gente precisa às vezes daquela maturação para cair a ficha, né, ter alguns insights, que é justamente quando acontece esse processo de acomodação no cérebro daquele novo com o que você tinha antigo. Aqui estão as fases do desenvolvimento cognitivo, tá, que ele traçou lá no vídeo, né, a primeira fase, né, do bebezinho, né, até 2 anos, a ação e da percepção. Aí depois, né, reação interiorizada não reversível, né, então ele já começa aqui, né, a saber fazer, né, saber como fazer as coisas, né, mas ele não consegue fazer o caminho inverso. E o período das operações concretas aqui e formais, que é o que mais nos interessa dentro do processo que vocês vão lidar com o ensino fundamental e médio, dos 7 aos 12 anos, dos 12 anos aos 15, né, em que você já tem um processo reversível aqui, que diz respeito às representações imediatas, no sentido do que é concreto e real, né, ainda a gente está no mundo do concreto, que a criança ainda precisa ver, tocar, né, mas ela já começa a caminhar para um processo aí de operações mentais, né, que é esse processo aqui de reversibilidade. Então eu posso ir e voltar, eu consigo fazer um nível de abstração. E já nas operações formais, essa abstração é muito mais forte, tá? Então já trabalho com hipóteses. Nós temos aqui as operações formais, né? Esse momento sim já é um momento de abstrações, de uma maturidade intelectual bem mais ampla. Essas operações formais, a pessoa, né, já consegue ter um raciocínio hipotético dedutivo, ou seja, fazer conjecturas, né? É a inteligência mais abstrata, ou seja, não tem elementos que estão ali, mas ele já pode imaginar coisas, pensar em coisas que ele nunca viu, né? Ele pode levantar hipóteses sobre situações que ele nunca vivenciou, né? Então, o processo de abstração já é mais forte, e aqui fica, né, as questões da lógica e da matemática, elas já estão mais aprofundadas aqui neste momento, né? As operações mais complexas da matemática. Então ele traça essas fases do desenvolvimento cognitivo, que é bem interessante se a gente puder estudar, ler o Piaget com calma, para entender como que funciona o cérebro humano, né? Ele nos ajuda muito nesse sentido. Ele deixou algumas contribuições,
né, dessas contribuições, a principal dela é a gente entender o conflito cognitivo, que é essa necessidade de equilibração, essa perturbação que o novo traz, né, dentro do processo ali psicológico do próprio, né, sujeito, né, a conscientização pelo indivíduo que existe uma resposta diferente da sua numa determinada situação e que essa resposta diferente, que é esse novo, provoca uma tensão interna de natureza cognitiva, tá? Então isso é muito importante entender essa tensão, porque vocês sofrem essa tensão, os alunos nossos vão sofrer essa tensão e a gente ter esse acolhimento também, né, de compreensão, nenhum dos lados entrar em pânico, para saber que o processo do conhecimento está acontecendo, né, quando a gente percebe já esse desconforto. Né? Então, como é que a gente vai amadurecendo os nossos alunos para eles terem menos desconforto, né? E a escola seria um ambiente de autoconstrução desse conhecimento, né, do próprio aluno por ele mesmo. Aí a contribuição dele é que o professor é mediador, que a construção é do aluno, né? A gente não constrói, a gente media essa construção que vai acontecer na criança, no adolescente, tudo mais, né? Então, o professor é o mediador, né? Não é ele que vai fazer, né? Ele vai ajudar a criança a fazer isso, tá? Aí, né, a gente tem aqui as críticas, né, que a gente pode fazer ao pensamento do Piaget. A gente tem várias linhas, né, da teoria aí, vamos dizer, cognitiva, né, do desenvolvimento, né, várias teorias do desenvolvimento humano, né, da aprendizagem e tudo mais. Piaget é mais uma delas, importante, tem a sua relevância, né? Então, o problema ali é ele subordinar o aprendizado às operações mentais, né? Então, veja, se eu tomar como referência, né, as questões, essas operações mentais como biológicas, então ele vai dar esse enfoque e não vai dar o destaque ao papel, né, do meio social, né, negligencia o papel, né, vamos dizer ali, de representação e manipulação das informações simbólicas, despreza as diferenças entre os indivíduos, né, e as influências sociais. Então, né, as influências sociais, a vida social, ela interfere muito no processo do desenvolvimento cognitivo também. E o Piaget não trata desse aspecto, né? Ele vai se ater a essa pesquisa belíssima que ele faz dessas fases de desenvolvimento. Depois a gente tem outros estudos, né? Vamos falar, a neurociência, que já estuda hoje várias questões relacionadas à cognição, né? E vamos falar, e aí a gente vai ver também com vigor essa importância social, a própria sociologia vai falar da importância de estar vivendo com outros seres humanos, né? Para que a gente possa cada vez mais desenvolver essa cognição, essa racionalidade. Se ela não for estimulada, ela vai ficar adormecida. Isso o Piaget não trata da importância desse meio, né, da importância, vamos dizer, das interações, né, dos estímulos. Inclusive, dentro da neuro, vamos dizer aí, né, desses estudos, eles tratam das podas sinápticas. Se você não estimula certa parte do cérebro,